Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar sequência aos nossos estudos com o livro A Prova Brasil, hoje aqui com a lição 12, na página 100, onde nós iremos trabalhar com problemas com frações e decimais. Então, na atividade 1 do primeiro semestre, os alunos do sexto ano realizaram um trabalho de ciências, em que tiveram de observar a variação do tempo durante 120 dias. Eles verificaram que em 3/8 dos dias observados, o tempo estava nublado. Que fração representa o total de dias em que o tempo não estava nublado? Quantos dias o tempo estava nublado? E quantos dias o tempo não estava nublado? Então vamos começar com compreenda, onde a primeira pergunta é: o que se pede na atividade? Então vamos lá, vamos descrever aqui o que nós temos que fazer na compreenda A. Então nós temos que, determinar a fração que representa o total de dias em que o tempo não estava nublado e a quantidade de dias em que o tempo estava nublado e não estava nublado. Ok? Então, é isso que nós precisamos fazer aqui para essa primeira atividade. Ok? Na B, quantos dias foram observados? Segundo o enunciado, foram observados 120 dias, certo? C, que fração da quantidade de dias observados representa os dias nublados? Então, segundo o enunciado, 3/8, tá? Que a gente representa por essa fração, que o número de 3 é o numerador e o 8 o denominador. Agora responda, qual operação pode ser realizada para determinar a fração dos dias em que o tempo não estava nublado? Então vamos lá, Será que a adição ela funcionaria, Acredito que não, porque a ideia que a gente vai ter é de tirar. E qual é a operação que a gente utiliza para representar esta ideia? É a subtração, ok? Bom, então a multiplicação não e, respectivamente, a divisão também não. Então, na página 101, com base no item anterior, qual expressão deve ser calculada? Bom, se a gente falou da subtração, a gente vai pegar o inteiro, que representa aí o total de dias observados, e a gente vai tirar 3/8, tá? Então, a operação que representa isso daí é a segunda. Então, vamos ler aqui, tá, na letra C, para ver quais são as informações que ele traz. Algumas frações representam um inteiro. As frações 100, centésimos, 47, 47 avos, 1.125, 1.125 avos e 353, 354, me desculpem, 354 avos representam um inteiro, Por quê? Qual que é a ideia da fração? Embaixo representa em quantas partes você dividiu o inteiro e em cima quantas partes você está tomando do inteiro. Se eu divido 100 e eu pego as 100 partes, quer dizer que eu peguei o total, ou seja, o inteiro. Mesmo raciocínio, Se eu dividir em 47 e pegar 47 partes. Se eu dividir em 1025 e pegar 1025 partes. Se eu dividir 354 partes e tomar 354 partes, tá certo? Então, qual fração pode ser utilizada para representar o total de dias observados? Então, a gente tem duas opções aí, tá certo? A gente pode pensar em relação aos dias, Então, se eu pego 120 dias, tá? De 120 dias observados, que vai ser um inteiro, ou já pensando na praticidade da operação, e vocês já vão entender o porquê, também eu posso pegar a seguinte fração, 8/8, tá? Essa fração aqui, 8/8, ela também representa o inteiro e ela vai ser muito mais prática, tá? Para a gente utilizar na operação, ok? Qual fração de denominador 120 representa a quantidade de dias nublados? Então vamos lá. Bom, nós iremos pensar o seguinte, tá?
nós temos, né, que a fração aqui, ó, 3/8, tá certo? Ela representa, né, o total de dias nublados, tá certo? Então aqui, ó, 3/8. Então vamos escrevê-la aqui, certo? Ok, só que ele quer que a gente represente com uma fração que tem denominador 120. Nós iremos cair, né, naquele problema de determinar frações equivalentes, ok? Então a pergunta que eu trago é a seguinte: que número, tá certo? A gente multiplica aqui o 8 para chegar no 120, né? Então, 120, 8 vezes quanto que dá 120? A resposta é 15, tá? Bom, se 8 vezes 15 é 120, eu pego agora o 3 vezes o 15 para achar qual é o numerador, que é 45. Tá? Isso que a gente acabou de fazer é um processo prático para achar frações equivalentes, que são frações que, apesar que tem números, né, diferentes aqui no numerador e denominador, elas representam a mesma quantidade. Então a resposta aqui é 45 120avos. Agora na próxima, na E. Calcule a expressão escolhida no item B e complete a frase que responde à primeira pergunta da atividade. Então vamos lá. Por questão aqui de simplicidade, eu acho mais fácil a gente fazer, tá? 1 menos 3/8 da seguinte forma. Eu vou substituir o 1 pela fração 8/8, tá certo? Porque 8/8 representa um inteiro. E vou fazer menos 3/8, certo? Conforme a gente viu na lição anterior, como que a gente faz para determinar o resultado dessa subtração? A gente vai copiar o denominador e vai fazer a operação no numerador. Ou seja, vai fazer 8 menos o 3, ok? Que é igual a 5, então vai ficar 5/8. Então a fração que representa a quantidade de dias em que o tempo não estava nublado é os 5/8, que a gente acabou de achar, certo? Então 5/8, aqui um 5, tá? E na F, por quantos dias o tempo esteve nublado? E por quantos dias o tempo não esteve nublado? Complete a frase para responder. Então vamos lá. Vamos pensar o seguinte, né? Nós achamos aqui, na letra D, né, a fração que representa, né, a quantidade de dias nublados, certo? Então, ó, foram 45 dias de 120. Então, o tempo esteve nublado por 45 dias, tá certo? E não esteve nublado por quantos? Então, a gente pensa, né, 45. Quanto que falta para chegar no 120? Então, a gente faz aqui, ó, 120 menos o 45, certo? Cujo resultado é 75. Então, a quantidade de dias que não estava nublado é igual a 75. Bom, esse foi a atividade 1. Seguindo, agora aqui na página 102, tá? Uma pesquisa realizada com 1.500 funcionários de uma empresa mostrou que 2/3 deles vão ao trabalho utilizando transporte público e o restante vai de automóvel. Entre os que vão de transporte público, 1/4 vai de ônibus e 1/5 vai de metrô. Em relação ao total de funcionários dessa empresa, que fração representa a quantidade daqueles que vão de ônibus ao trabalho? Quantos funcionários dessa empresa vão ao trabalho de metrô? Então, várias perguntas aí. Então, a letra A, tradicionalmente aqui do Compreendo, ela pergunta, né, quais são as tarefas propostas nessa atividade. Então, queremos determinar a fração que representa a quantidade de funcionários da empresa que vai de ônibus ao trabalho e a quantidade de funcionários que vai de metrô. Ok? Então, esse será o nosso objetivo. Quantos funcionários trabalham nessa empresa? Então, segundo o enunciado aí, na empresa trabalham
1.500 funcionários. C. Qual fração dos funcionários vai ao trabalho utilizando o transporte público? Então, segundo o enunciado aqui, a fração, né, que representa aí é 2/3, tá? Então, 2/3 dos funcionários vai ao trabalho utilizando transporte público. Qual fração dos funcionários que usam transporte público para ir ao trabalho vai de ônibus? Então, 1/4, certo? Então, é 1/4. E qual fração dos funcionários que utilizam transporte público para ir ao trabalho vão de metrô? Segundo o enunciado, 1/5. Então, próxima página 103, responda. Suponha que o retângulo a seguir representa o inteiro, isto é, o total de funcionários da empresa. Pinte a parte que corresponde à fração de quantidade de funcionários que vai ao trabalho de transporte público. Bom, ele falou que são 2/3. Então, o que nós temos que fazer aqui obrigatoriamente? Tá? Nós temos que dividir em 3 partes iguais, certo? E como são 2/3, nós teremos que colorir 2, certo? Então, seria colorir essa parte aqui e colorir esta outra parte aqui. Entre os funcionários que usam transporte público para ir ao trabalho, destaque a parte que representa a fração deles, que vai de ônibus. Então, vamos lá. Então, lembrando aqui, né? A fração dos funcionários que usam transporte público que vai de ônibus, tá? É 1/4. O que isso significa? Nós temos lá, né? O nosso original, tá certo? Então, vamos aqui, ó. Que são os 2/3, certo? Que vai de transporte público. Então, vamos aqui colorir, igual nós tínhamos, né? Já feito na letra A, certo? Então, essa parte aqui colorida e essa outra parte também colorida, ok? Agora, nós temos que pensar no seguinte, nós iremos dividir, né, esses 2/3 aqui, tá certo? Em 4 partes iguais, ou seja, nós teremos agora aqui, ó, que fazer a seguinte divisão, tá? Vou passar essa linha horizontal aqui. Por quê? Eu dividi, tá certo? A parte dos funcionários que vai de transporte público em 4 partes iguais. Por que eu fiz isso? Porque 1/4 vai de ônibus. Então, se eu divido em 4 partes iguais, e eu vou aqui, né, colorir essa parte que eu estou colorindo, é a parte que representa o número de funcionários, tá? Que vai de transporte público e ainda mais, eles vão de ônibus. Agora, na C. A situação do item B pode ser representada por uma multiplicação. Escreva. Então, aqui nós temos a seguinte situação, ok? Nós temos, né, que descobrir quanto que é 1/4 de 2/3, certo? Então, ó, nós temos que fazer a seguinte multiplicação. 2/3 vezes 1/4. Okay? Toda vez que você quer descobrir uma fração de um número, seja ele uma fração, número decimal, etc., você vai multiplicar esse número pela fração. Então, eu queria saber quanto que é 1/4 de 2/3, eu vou ter que fazer a multiplicação. Agora, na D. Agora, efetue essa multiplicação e determine a fração que representa a quantidade de funcionários que vai ao trabalho de ônibus. Então, vamos fazer agora. 2/3, certo? Vezes 1/4. Então, vai ficar, ó, 2 vezes 1, 2, tá? E 3 vezes o 4, 12, ok? Mas aí a gente não pode esquecer da parte, né, que chama simplificação. O que é isso? Sempre que tem um número que a gente pode dividir em cima e embaixo na fração, tá? De tal forma que ela fique mais simples, a gente tem que fazer esse procedimento. Aqui, né, eu verifiquei que tanto o 2 e o 12, eles são divisíveis por 2, né? São pares. Então, 2 dividido por 2 é 1. E 12 dividido por 2 é igual a 6, né? 1/6. Por meio de uma multiplicação, determine a fração que representa a quantidade de funcionários que vai ao trabalho de metrô em relação à quantidade de funcionários da empresa. Então, vamos lá. Agora, nós vamos pegar os 2/3, ok? Mas não é mais vezes 1/4, às vezes é 1/5 agora. Por que vezes 1/5? Porque é a fração que vai de metrô, ok? Então, vamos fazer aqui, ó, 2 vezes 1 é 2, 3 vezes 5 é 15, deu 2/15.
Essa dá para simplificar, professor? Não dá, porque ó, o 2 e o 15, o único divisor que eles têm em comum aqui, né, vai ser o 1, né? Então, nós não temos um número, né, para poder dividir tanto o 2 e o 15, tá? Para dar o resultado do número inteiro, obviamente, para poder simplificar essa fração. Então, quantos funcionários vão ao trabalho de metrô? Então, ó, como são 2 15 avos, tá? Que foi o que a gente achou na letra E, nós vamos multiplicar pelo total de funcionários, que é 1.500, certo? Então, 1.500. Como que faz essa multiplicação aqui, ó? Nós temos que multiplicar 2 por 1 em 500, tá certo? Então, vai ficar 2 vezes 1 em 500. E o denominador dessa fração será o 15. Então, aqui embaixo será o 15. Bom, o dobro de 1.500 é 3.000, certo? 3.000. E aí a gente vai dividir o 3.000 por 15. Por que eu digo dividir? Porque fração é divisão. Quando eu divido 3.000 por 15, dá 200, tá certo? Ou seja, vão ao trabalho de metrô 200 funcionários. Então, aqui, ó, 200 funcionários. Muito bem, esse foi, então, o segundo exercício, segunda atividade. Continuando, vamos agora para a página 104. O Joel pretende comprar um televisor como mostrado a seguir, por apenas R$ 2.568,60 em 6 vezes sem juros ou com 10% de desconto à vista. O Joel quer comprar esse televisor e pagar em 6 vezes sem juros. Qual será o valor de cada parcela? Ao pagar à vista, o comprador terá quantos reais de desconto? Quanto o comprador pagará à vista pelo televisor? Então, vamos para o compreenda, onde ele pergunta na letra A, tradicionalmente, o que se quer saber na atividade. Então, vamos lá, tá? Queremos saber qual será o valor de cada parcela que Joel pagará ao comprar o televisor em 6 vezes sem juros e qual será o valor do desconto e o do televisor se outro comprador decidir comprar à vista. Ok? Então, esse é o letra A. Tudo bem? Qual o preço do televisor? Bom, segundo o anúncio ali, né? O televisor custa R cifrão, né? Porque é monetário, R$ 2.568,60. Em quantas parcelas sem juros eu poderá pagar esse televisor, né? Então, em 6 parcelas sem juros. E na D, qual é a porcentagem de desconto para o pagamento à vista? Então, o desconto é de 10% à vista. Muito bem. Indo para a página 106. Para saber quanto o Joel pagará em cada parcela, deve-se, então vamos lá, adicionar 6 a 258,60 não faz sentido, né, gente? Porque eu quero, né, descobrir o valor das parcelas, vou dividir por 6, né? Então, subtrair não, multiplicar não, dividir, né, o 2.568,60 por 6. Então, ó, efetue a operação escolhida no item A e determine o valor de cada parcela que Joel pagará. Então, vamos lá. A nossa tarefa é fazer 2.568,60, né? Aqui eu vou simplificar, só colocar 0,6, tá certo? A gente vai dividir por 6.
Bom, a gente conversou o seguinte, né? Para fazer essa divisão, nós temos que, né, fazer que essa vírgula desapareça, né? Não é simplesmente apagá-la, né? A gente tem um processo prático para isso. A gente faz o seguinte, olha aqui quantas casas decimais a gente tem depois da vírgula. Uma. Isso quer dizer que a gente vai multiplicar tanto esse número aqui na esquerda, tá certo? O dividendo, quanto o da direita, o divisor, por 10. Por que por 10, professor? Porque quando eu multiplico por 10, essa vírgula aqui, ó, ela vai andar uma casa para a direita. Ou seja, né, a gente vai ter o número agora inteiro, né, sem vírgula. E quando eu multiplico aqui por 10, né, aqui vai ficar 60. Então, quando eu multiplico então esses dois números aqui por 10, a vírgula vai parar, né? Depois o número aqui, e aqui vai ficar apenas o 25.686 dividido por 60. E aí, o procedimento para divisão é aquele de sempre, né? Primeiro vamos juntar esses três números aqui, e a pergunta é, né? 60 vezes quanto? Que chega próximo aqui do 256. Bom, 60 vezes o 4 dá 240, certo? Então aqui vai ficar 240. Então, ó, vamos tirar, né, 240 de 256, vai sobrar 16. Vamos descer o 8, ok? Agora, nós iremos ver, né, 60 vezes quanto que chega perto do 168. Vezes 2 dá 120. Então, tira 120 de 168, né, vai sobrar 48, certo? Aí vai descer o 6. Agora, 60 vezes quanto? Chega perto do 486. 60 vezes 8 dá 480, certo? Então, 486 menos 480, restam 6. Como a gente quer continuar, né, a divisão, a gente acrescenta um zero aqui, mas a gente paga um preço por isso, né? Que é colocar uma vírgula aqui. 60 vezes 1 é o próprio 60, então que resta o zero. Ou seja, né, o quanto que ele pagará vai ser 428,10, né? Porque aqui te acrescenta um zero para ficar na forma correta monetária, ok? Então, 428,10 é o resultado. Agora, na C, leia a informação a seguir. Calcular 1% de determinado valor é o mesmo que calcular um centésimo, né? Por quê? 1% é um centésimo. Conforme a gente conversou, porcentagem são frações cujo denominador é sempre 100, né? Assim, 1% de 5.000 pode ser calculado da seguinte forma. 1% de 5.000 vai ser 1 centésimo vezes 5.000. 1 vezes 5.000 é 5.000. O 100, né, permanece aqui no denominador. E aí fica 5.000 dividido por 100, que é 50. Então, calcular 10% de um valor é o mesmo que multiplicar esse valor por qual fração, né? É a fração 10 centésimos, ok? Essa fração aqui. Agora, a gente tem que tomar cuidado, por quê? A fração 10 centésimos, se a gente for simplificar, ou seja, for dividir em cima e embaixo por 10, né? Vai ficar a fração 1/10. Que é uma fração equivalente, ou seja, a mesma coisa, né? Então, aqui, ó, observa que tanto, né, 100 centésimos ou 1/10, elas representam a mesma quantidade. Então, a gente tem que marcar as duas frações aqui. Então, ao pagar o televisor à vista, um comprador terá quantos reais de desconto? Agora na letra D. Calcule quanto o comprador pagará à vista e complete a frase. Então, vamos lá. Então, vamos achar quanto que é 1/10 ou 10 centésimos, que é a mesma coisa, do valor do televisor, tá? Então, a gente vai aqui, ó, 1/10, certo? Vamos multiplicar por 2.568,60 centavos. Tá? Então, segundo, né, a forma que a gente faz de multiplicação aqui de fração, vai ficar 1 vezes o 2.568,60 e 1 vezes qualquer número é ele próprio, então aqui vai continuar, certo? Vírgula 60, dividido aqui por 10. Bom, uma das técnicas que a gente conversou, né, na última aula sobre divisão é, quando você divide por 10, a vírgula vai andar uma casa para a esquerda, ou seja, ela vai parar entre o 6 e o 8. Então, o resultado dessa conta aqui será aqui, vírgula 86. Tá? O último zero a gente pode ignorar, ok? Porque
ele não vai fazer diferença alguma aqui, porque a gente está com notação monetária. Então, o comprador ele vai ter, né, 256,86 de desconto. E quanto que ele vai pagar, né? Então, aí tem que fazer a operação agora, né, do total, aqui, 60, ok? Menos o desconto, que foi de 256,86, ok? Então, se quiser pausar aí, faça a sua conta, beleza? E o resultado, ele vai ter que dar esse daqui, ó, 2.311,74, tá certo? Fazendo aquela subtração ali. Então, essa foi a atividade 3, ok? Então, a gente encerra aqui a lição 12. Qualquer dúvida é só entrar em contato. E bons estudos para vocês. Até mais.